Como estão os blindados Urutus venezuelanos comprados do Brasil? Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. Visando desenvolver um blindado de transporte de pessoal que oferecesse segurança, emprego tático e rapidez às tropas militares do Exército Brasileiro e dos fuzileiros navais, o EE-11 Urutu surgiu no início de 1970 como um grande projeto alinhado pela extinta empresa Engesa e Forças Armadas Brasileiras. Um veículo que já foi documentado no canal há 2 anos. Acesse o card acima para ter acesso ao vídeo. O EE-11 Urutu, que recebeu o nome de uma das cobras mais venenosas do Brasil, a Urutu, é um veículo blindado anfíbio, baseado no chassi da viatura blindada EE-9 Cascavel. Por ser anfíbio, prático de transporte de pessoal, o primeiro modelo piloto foi introduzido pela primeira vez com os nossos letais fuzileiros navais em 1973. Porém, os militares recusaram a continuar com o blindado. Então, o Exército passou a sustentar o programa com a compra de centenas de unidades que foram integradas a partir de 1975. Devido ao sucesso anfíbio e fácil adaptação em quaisquer clima e terreno, chamou a atenção de várias nações, como a Venezuela. Logo, os fuzileiros navais venezuelanos adquiriram um lote de 38 veículos EE-11 Urutus em 1984, em diferentes versões, entre elas Urutus com torre de 12,7 mm e com canhão Oerlikon de 20 mm. Passados anos, houve mudanças substanciais de como se emprega blindados do tipo em conflito e como o inimigo reage diante desse tipo de armamento. Assim surgiu a necessidade dos venezuelanos estarem preparados ao novo cenário de combate, lançando oficialmente em 2014 o programa de modernização do EE-11 Urutu a um custo de aproximadamente 25 milhões de dólares. E os tópicos centrais envolveram a substituição dos sistemas de motores, caixas de velocidades e suspensões dos veículos, bem como a modernização de suas capacidades anfíbias e óticas. Apesar do protótipo de modernização do veículo Urutu, que fora rebatizado para VE, ter surgido em 2014, houve o lançamento do primeiro protótipo em 2013 e, por conta das dificuldades orçamentárias decorrentes da crise sólida no país e de irregularidades na liberação de recursos, atrasaram a modernização coletiva dos blindados, retomando com força nesta década. Os blindados estão condicionados na base dos fuzileiros em Porto Cabello, no litoral caribenho, e de acordo com o Ministério da Defesa venezuelana, os veículos blindados serão entregues em lotes até 2021, um processo com um ciclo de modernização muito rápido. A revitalização está sendo feita por um pequeno consórcio de empresas locais e fornecedores internacionais sob a supervisão de técnicos e engenheiros da Armada Nacional. E, como de se esperar, não há participação do Brasil no programa. O protótipo lançado em 2013 tiveram seus sistemas modernizados com o apoio da empresa venezuelana Esrol SA e muito provavelmente será equipado com um sistema de câmera térmica belga Pegasus acopladas na torre, que fornecerá visão infravermelha e noturna para o artilheiro através de uma tela multifunção, o que possibilita aos fuzileiros atuar em qualquer clima e situação. O vizinho brasileiro ao norte não foi o único que iniciou um programa estratégico de modernização dos EE-11 Urutus. O Iraque, em 2018, passou a reintroduzir em serviço os blindados Urutus, já que os americanos haviam pressionado a retirada de todos os equipamentos anteriores à ocupação norte-americana. Mas os blindados brasileiros mantiveram-se firmes e tiveram uma cara nova. Foram modernizados e adaptados com a introdução de uma torre com armamentos de precisão, uma versão mais alongada, pneus mais seguros e blindagem mais específicas às demandas dos conflitos locais, como por exemplo, o interior totalmente forrado com placas tipo aramida, revestidos com material tipo Kevlar, bem flexível, que protege a tripulação contra impactos internos e estilhaços. A preocupação de Maduro sobre a faixa de selva é conveniente. Ele sabe que seria um grande calcanhar de Aquiles caso não haja melhores condições na região.
e veículos sob rodas são práticos e ágeis, mas não se pode limitar a isso. O grande exemplo foi o sucesso dos americanos durante a Guerra do Vietnã. Na ocasião, utilizaram blindados sobre lagartas e obtiveram um grande desempenho nas incursões fechadas nas selvas vertiginosas. A modernização venezuelana do lendário EE-11 Urutu faz parte do plano de reequipamento da Força Armada Nacional Bolivariana, lançada pelo presidente Nicolás Maduro em julho de 2018. Um plano ambicioso que cobrirá quase todos os setores militares do país, na busca do aperfeiçoamento e da defesa ininterrupta de sua nação, frente ao cenário internacional em constante tensão.